Olá, ótima noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Falando de Negócios, esse nosso programa semanal sobre empreendedorismo e sobre negócios no varejo. Geralmente aqui de forma simultânea por 3 plataformas, mas hoje exclusivamente pelo Instagram, porque teremos um convidado muito especial e daqui a pouquinho eu vou chamá-lo para participar com a gente. Se você nunca assistiu uma live minha, talvez não consiga compreender, mas eu não costumo esperar as pessoas entrarem para poder começar a live, porque depois a live fica gravada no IGTV do Instagram, fica gravada no YouTube, fica gravada no Facebook, então eu não fico esperando as pessoas entrarem não, eu já começo falando mesmo, porque quem assistir gravado depois fica muito chato, né? Ficar esperando as pessoas entrarem para poder o assunto começar. Então já entro falando mesmo, já entro direto no nosso conteúdo e hoje vamos falar então sobre esse tema muito especial, muito importante, que é a luta do varejo para vencer a crise. Então se você está no varejo, se você trabalha com vendas, se você é empreendedor, se você é um gestor, um gerente de vendas, um vendedor na área do varejo, tem muita afinidade com esse tema, fica comigo até o final. E se você conhece alguém que você acredita que esse conteúdo possa contribuir, que você possa levar essa mensagem para outras pessoas, já encaminha o link dessa live também. Arrasta esse aviãozinho que está no Instagram aí para cima, verifica quem está online e manda esse vídeo, manda esse link dessa live para outras pessoas. Se você estiver assistindo gravado, né, no vídeo gravado, encaminha também o link desse vídeo, recomenda para as pessoas que você acredita que a gente possa contribuir. Tá? Não adianta levar o vídeo para quem não trabalha com varejo, não trabalha com vendas, que você acredita que não vai levar um conteúdo relevante, mas as pessoas que você acredita que possa contribuir com esse conteúdo, encaminha o link para eles também. Tá certo? Então daqui a pouquinho eu vou chamar o nosso convidado, só vou deixar aqui um panorama para você daquilo que nós vamos falar hoje. Então, estamos logo entrando aí no nosso conteúdo. Vamos falar então sobre a luta do varejo para vencer a crise. Então, como eu disse, para quem atua no varejo, cada dia é um desafio diferente do anterior. E nesse momento que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, de muitas incertezas, tem sido ainda mais desafiador, não é verdade? Então, justamente por isso, para a gente poder analisar esse momento, encontrar as saídas, encontrar o que está sendo feito nessa montanha russa de emoções que a gente está vivendo hoje em dia, eu vou chamar aqui um convidado muito especial, que é o meu amigo Jonas. O Jonas está na área do varejo, está na área de vendas há muitos e muitos anos, vai poder contar melhor a história dele do que eu, contar melhor o que ele faz, como é que ele faz para poder atender dezenas aí de empresas nessa área de varejo, numa região bastante grande. Vai contar em detalhes aí para nós o que ele tem visto, o que ele tem vivido, o que ele tem experienciado nesse momento tão complicado, tão desafiador. O Jonas já está aqui na live com a gente, já me mandou aqui um convite para entrar, eu vou aprovar, vou autorizar e contribuir com vocês. Jonas, estou só te aguardando agora. Fala, garoto! Fala, Fábio. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. Depois de tanto tempo a gente se programando para bater esse papo aqui, felizmente hoje vai rolar, hoje está Com acontecendo. certeza, hoje vai dar certo. Deixa eu também só ajeitar, né, para a gente conseguir, para as pessoas conseguirem enxergar aqui também. Maravilha, maravilha. Cara, você está nessa área, né? Está ligado a esse ramo de varejo há muito tempo, nessa área de vendas há muito tempo, conhece empresa pra caramba e com certeza tem muita história para contar, né? Com certeza, tanto de coisas boas quanto de coisas não tão boas, mas com certeza tem muita história para contar. E eu estou aqui toda quinta-feira, né, naquilo que eu chamo de programa Falando de Negócios, falando aí sobre empreendedorismo, falando sobre vendas, voltado aí para o setor de varejo, com o objetivo de contribuir, de ajudar as pessoas que estão nessa área, os gestores, os empreendedores, os vendedores, a alcançarem aí melhores resultados. E é muito bom poder contar aí com um profissional que está aí no mercado há tanto tempo quanto você e traz um vigor novo aqui para a nossa live, né? Informações novas. Então conta um pouquinho aí de você, um pouquinho do que você faz, né? Para quem estiver assistindo já poder se sintonizar aqui com a gente. Com certeza. Bom, em primeiro lugar, te agradecer, Fábio, pelo convite. As nossas histórias se cruzaram aí depois de muito tempo também, desde a época de escola que eu acompanhava você numa turma acima, né, no colégio, mas aí a gente se conhecendo já há um bom tempo e as nossas histórias se cruzaram novamente com essa história de desenvolvimento pessoal, não é mesmo?
E aí, com isso, eu venho buscando também uma melhora na qualidade de vida e trazendo isso para o meu dia a dia profissional. Bom, então aí para quem está acompanhando, para a audiência do Fábio, para os meus amigos que estão entrando aqui agora também, meu nome é Jonas Carneiro, eu estou aí no mercado, vamos lá, há muitos anos como vendedor de balcão, de loja, e eu estou mais ou menos há um pouco mais de 9 anos no ramo de representação comercial. E aí, nesse período, a gente já viveu altos, baixos, estabilidades, mas que hoje em dia tudo isso é um desafio para a gente poder aprender cada vez mais a lidar com esse ramo do varejo que vem tendo uma mudança a cada dia. Certo. Com certeza tem muitas histórias aí pra gente. Tem Certo? bastante. Tá certo. Então, na verdade, sim, eu vejo que, independente da área que a gente atue, né, não existe mais setor sem concorrência. Né? Uhum. Se isso foi realidade no passado, hoje em dia já não é mais. Né? Não existe, ninguém está inventando a roda, não existe setor novo, não existe setor que não tenha concorrência, que você entra no mercado e fala, opa, estou nadando de braçada, não tem ninguém por aqui. Você tem concorrência tropeçando, né? Você dá 2, 3 passos e tropeça no concorrente. E quem está na área do comércio varejista, por exemplo, eu trouxe só um número aqui para poder ilustrar isso. Diz que no Brasil a gente tem cerca de 4 milhões de lojas de varejo, né, de comércio varejista, empregando aí aproximadamente 7 milhões de pessoas. É claro que nesse momento maluco que a gente está vivendo, talvez esse número de empresas, esse número de profissionais esteja mudando um pouquinho, mas é o cenário médio nosso. Né? Cerca de 4 milhões de lojas, 7 milhões de pessoas trabalhando na área. Então, eu até rebato um pouco uma afirmação que algumas pessoas fazem, dizendo que tem espaço para todo mundo no mercado. Eu, particularmente, discordo dessa frase. Como é que você vê a questão da concorrência hoje, tanto no segmento que você atua, que é fornecendo para os varejistas, quanto para eles mesmo? Como é que você enxerga isso? Bom, vou começar falando sobre o que você acabou de falar em relação ao espaço para todo mundo. Tem espaço para quem não é para todo mundo, é para quem realmente quer se colocar como o melhor profissional. Hoje em dia, essa concorrência, vamos dizer, até desigual, vem corroendo muitos setores. No meu não é diferente. Para quem ainda não sabe, né, aí da audiência do Fábio, eu trabalho no comércio varejista há muitos anos na área de skate, certo? Eu ajudo lojas da região que eu atuo a terem os melhores materiais, a ter um conhecimento cada vez maior em relação ao mercado do skate. Só que esse mercado do skate ele acaba englobando muitas coisas a mais em relação à moda jovem. Hoje em dia a gente tem aí o streetwear, que ele é um fator determinante da moda. O streetwear hoje ele é puxado através da nossa filosofia, da nossa cultura do skate. O skate que hoje ele vem determinando a moda jovem, esse conceito de streetwear que hoje é muito falado no nosso meio. Então, eu como skatista há muitos anos, acho que desde que eu me conheço por gente aí, desde 9 anos de idade em cima do skate, então eu consegui, através desse período aí de vida, unir o útil ao agradável. Eu venho de uma faculdade de comunicação, de publicidade e propaganda, e é onde eu fui me descobrindo cada vez mais dentro dessa área de vendas. Eu já trabalhava numa loja varejista, numa surf shop aqui da cidade, e aí eu vim me reinventando e descobrindo cada vez mais nas vendas. Tanto que hoje, né, aí após um período aí, desde que eu comecei a trabalhar com vendas, há uns 20 anos atrás e agora com 9 anos trabalhando na rua. Para as pessoas se reinventarem hoje no mercado varejista, eu acredito muito no poder da comunicação. Eu acho que a comunicação ela tem que ser cada vez mais afetiva para falar com os nossos, vamos dizer assim, interlocutores, no caso, os consumidores. Então, eu acredito que essa comunicação cada vez mais afetiva, ela vem muito através do conhecimento. Eu precisa encontrar cada vez mais ferramentas
para que isso aconteça, né? Que esse elo de ligação ele aconteça cada vez mais rápido. O nosso mercado ele está mudando muito rápido. Então, se a pessoa não consegue fazer esse elo de comunicação com seu cliente de maneira efetiva e rápida, ele está automaticamente já consumindo de outro fornecedor, de outro lojista, né? De outra loja, vamos dizer. E hoje, não só a questão do consumo de compras, mas também do consumo da informação. Então, essa questão da comunicação afetiva, ela está muito interligado com o conteúdo relevante que as lojas vêm oferecendo, que vem atrelado à qualidade dos produtos, certo? Hoje, não é exatamente o produto mais caro, ou mais caro não, mas o melhor produto que vende mais. É aquele produto, o produto que vende mais é aquele que tem uma melhor comunicação com o seu público. Isso aí tem tendência não, mas eu acredito que uma situação que eu venho acompanhando através dos últimos anos, e ela está cada vez mais presente, o poder da comunicação. Eu vou até puxar um gancho nessas coisas que você está dizendo aí. Quando você começou a falar, você começou a se apresentar, você falou que você ajuda empresas, aí eu peguei esse pedacinho da frase, falando, deixa daqui a pouquinho eu puxo ela de volta. E aí você começa agora falando de comunicação, e aí começa falando de comunicação afetiva, e aí você junta tudo isso, cara, e percebe que assim, muitas vezes é o que falta para as empresas, para o profissional que está na área de vendas, entender que o sucesso do trabalho dele, o sucesso da empresa, o sucesso das vendas, está ligado a ele entender que a função dele é ajudar aquele cliente que está entrando ali na loja, que está entrando na empresa dele, a resolver uma questão, a resolver um problema. E a maneira como ele se comunica com essa pessoa, que você chama de comunicação afetiva, nada mais é do que você criar uma conexão com a pessoa, de fato. A venda ela vai acontecer. Né? Ninguém é altruísta de dizer que vou trabalhar e não importa se eu vou vender, se eu vou ganhar. Não é isso. Né? Mas é que a venda ela vai acontecer de uma forma até natural quando você se dispõe e entende que o cliente está na sua frente e você está lá para auxiliá-lo a resolver uma questão, resolver um problema, uma necessidade, um desejo, enfim. E se houver essa comunicação, como você está chamando de afetiva, né? Essa conexão com o cliente, a venda ela acontece mesmo. Porque você constrói relacionamento. Venda nada mais é do que construção de relacionamento, né? Então você vende uma vez só. Vender uma vez só é fácil. Vender a segunda, a terceira, a quarta para o mesmo cliente. Para você que está aí fornecendo para diversas empresas, sabe melhor que eu que vender uma vez é fácil. Voltar a vender é bem mais complicado, né? Com certeza. Foi até legal você ter falado isso, porque é uma questão assim, hoje em dia, abrir um cliente é mais fácil do que você manter um cliente. Então, para você fazer essa manutenção, eu acredito nos processos. Para mim, venda, ela é um processo. Então, ela tem desde a prospecção, desde a prospecção até o atendimento. Aí passa pelo atendimento, passa pela oferta do produto, passa pelo esse treinamento do vendedor para ofertar esse produto ao consumidor, o consumidor levar esse produto para casa e ele voltar para dentro da loja de novo para consumir novamente, independente se vai ser o mesmo produto ou não. Mas o desafio hoje, eu acredito que é essa relação, entendeu? Criar essa, como você disse, a conexão com o cliente. Porque dentro do mercado que a concorrência está sendo desleal, muito puxado pela briga de preço. Quando eu tenho clientes que eu vejo que estão brigando pelo preço, eu vejo que eles estão indo pelo caminho errado. Certo? Eu acredito que dentro desse processo de vendas, eu consigo instruir cada lojista para que ele consiga ofertar o seu diferencial em relação ao produto. Certo? O produto pode ser o mesmo, mas se ele conseguir colocar para o consumidor a maneira diferente, que eu ia falar de maneira diferente, mas eu acredito que essa maneira diferente é a autenticidade, sabe? Não tem que copiar. Você falou uma coisa que nesse mundo que está cada vez mais difícil, tem aquela bela frase, né, que as pessoas falam que nada se cria, né, que tudo se copia. Eu não acredito nisso, eu acredito que tudo se transforma. Eu tenho que partir de um princípio, de uma ideia, e essa ideia ela já pode ser um produto pronto,
Só que aí eu coloco a minha ideia nela, eu coloco a minha identidade. E isso que eu acredito, e eu tenho tentado passar isso cada vez mais para as lojas que eu atendo. Colocar identidade, independente do produto que ela vende. Porque se ela coloca dentro desse processo de vendas uma comunicação afetiva com a sua identidade própria, já é um caminho muito avançado em relação ao que a galera consegue, o diferencial em relação ao que muita gente oferece no mercado. Então, isso é, assim, dentro do meu mercado, vamos dizer assim, já é 10 passos à frente do concorrente. Você conseguir colocar autenticidade e colocar a sua cara através do produto que está sendo vendido. Eu tô fugindo do roteiro aqui, mas eu tô gostando disso. É, Você falou aí agora há pouco algo que me lembrou de algumas conversas que nós tivemos. Quando você falou em treinamento, você Uhum. falou que parte do trabalho que você faz é dar um treinamento para o vendedor dessas empresas para as quais você fornece, sobre Sim. o produto que você trabalha, sobre como ele pode vender esse produto, como ele vai apresentar. E aí agora você está falando algo que tem muito a ver com o que eu tenho falado sobre as empresas e os profissionais se posicionarem no mercado. Né? Como é que a Uhum. sua empresa se posiciona, como é que o seu produto se posiciona, como é que você se posiciona, que aí você foge da guerra de preço, né? Que é dar tiro no pé, ficar brigando só por preço. E aí a gente não combinou isso, mas você veio falando exatamente aquilo que eu tenho colocado nos últimos tempos aqui e, cara, amarra muito, fecha muito. Olha, Fábio, eu acredito, acho que tudo isso volta na questão da autenticidade, sabe? O produto ele vem pronto, porém, cada um tem a sua maneira de interpretar, né, de conceber como ele está vendo aquele produto e aí conseguir colocar a sua identidade. O que eu vejo é muito do mesmo, sabe? As pessoas, elas pegam uma ideia pronta e elas apenas replicam aquela ideia. E isso aí é um modelo de vendas que eu já, assim, né, como na trajetória de consumidor e também hoje atrás do balcão não, né, mas atrás das empresas e ofertando produtos ao mercado, eu acredito na autenticidade. Eu volto a falar isso para você porque hoje em dia a gente tem muita ferramenta, entendeu? E eu tô vendo que ela ainda é muito pouco usada, principalmente da tecnologia. Hoje a gente consegue falar de tecnologia, vamos dizer, redes sociais, dentro do meu mercado é uma realidade que ela representa muito, mas muito mesmo. Então, eu vejo algumas lojas da minha carteira de clientes já despontando em relação a isso, sabe? Trabalhando o seu processo de vendas muito bem dentro das redes sociais. E essas lojas, com certeza, elas estão se dando bem, sabe? Elas estão se despontando cada vez mais em relação à oferta, demanda e variedade de produtos. Então, eu acredito muito nessa relação da tecnologia, sabe? Do entusiasmo das pessoas, sabe? A venda, ela é feita para, sabe, assim, para seres humanos. E muita gente está fazendo um negócio muito mecânico, sabe? Esquece da Uhum. emoção. E vendas, se a gente for parar para analisar, não posso falar números exatos aqui para você, mas eu acredito que mais de 70% da venda ela acontece através da emoção. Então precisa, sabe, trabalhar melhor esse lado. Eu tenho assim muita gente, sabe, que já vem trabalhando isso e vem se dando bem. Estão dizendo aqui para você, ó, sacada genial, Jonas. Busco autenticidade e originalidade no meu core. O que está dizendo aqui? Sim, eu tenho com certeza, Não skatista. consegui ler o nome aqui, mas, mas é É o bem por aí. Teles. Eu vou Obrigado, dar um Teles. passo atrás aqui. A gente começou a falar das ações e eu queria só mencionar uma outra coisa aqui também. A gente está vivendo um momento hoje no mercado que ele é singular, né? Nenhum de nós viveu algo parecido com o que a gente está vivendo hoje, felizmente, né? A gente lê coisas Concordo. parecidas nos livros de história e o momento hoje ele é singular, né? A gente tem aí, não quero me aprofundar nisso, mas é só para a gente contextualizar, né? A gente está vivendo aí uma crise que é política, que é econômica, que é sanitária, que é de saúde, está vendo empresas fechando, desemprego crescente, né? E aquilo que é até um contrassenso, mas inflação junto com recessão, né?
Então é um cenário muito, muito, muito maluco. E na contramão disso, né, todo mundo precisa dar um jeito de sobreviver, dar um jeito de continuar realizando seus projetos, continuar realizando, né, os seus sonhos, prosperando, sobrevivendo e vivendo, não só sobrevivendo. E os empresários, não só os empresários, mas focando agora nos empresários, muitos deles estão num certo desespero até para poder não entrar nessa fila de empresas que quebram, né? E poder continuar tocando seus projetos, poder continuar mantendo as pessoas empregadas. Então, assim, você hoje, né, como empresário, né, tá lida aí com diversas empresas também, como é que você, que vive de vendas e está nesse mercado muito doido, não sabe se abre, se fecha, se abre até as 2, até as 4, até as 6, né, você chega na empresa para vender para ela, não sabe se ela está aberta para te atender. Como é que você tem lidado com essa crise gigante? Em primeiro lugar é cuidando do meu emocional. E também cuidando do meu emocional e buscando esse desenvolvimento pessoal. Porque eu só vou conseguir atender bem se eu estiver bem. E tem aquela velha máxima de que vendedor não fica doente, vendedor não tem tempo ruim, vendedor não fica triste. Mas que hoje, se eu tiver, né, com o meu equilíbrio emocional suficiente para aguentar essa pancada, as coisas vão passar de maneira mais branda. Porque o cenário, ele tá aí para todo mundo, certo? O desemprego, ele tá, assim, a um passo do meu lado. A recessão, sabe? Tudo aquilo de ruim que a gente já sabe, que eu acredito que a gente nem precisa ficar falando, tá muito próximo. Então, se eu não me reinventar a cada dia, se eu não buscar conhecimento, se eu não tiver trabalhando o processo de vendas, se eu não estiver fazendo ali a cartilha do beabá mesmo, as coisas ficam cada vez piores. Então, como eu venho lidando com tudo isso, fazendo meu network, sabe, de maneira efetiva. Se as pessoas não me recebem, né, estão ali com uma dificuldade de abrir o seu comércio e tudo mais, hoje a gente tem as ferramentas digitais através de uma videoconferência. O que não pode é parar. Eu tive um caso muito interessante assim de um dos meus melhores clientes, que eu nem sei se ele está por aqui ainda, que no início da pandemia ele também entrou em pânico e assim era uma das pessoas mais presentes nas redes sociais que tinham. A loja dele era uma das mais presentes. E eu percebi que ele ficou alguns dias sem aparecer nas redes sociais. E eu achei aquilo estranho e falei, pô, você tá bem? Como é que tá? Ele, não, tô bem, né? Na primeira, assim, ele falou, tô bem. E foi mais 2 minutos de conversa com ele, ele falou, Jonas, realmente não tá legal, não tô bem. E tá, mas o que que acontece? Se você deixar de aparecer, as coisas podem piorar. Porque se as pessoas não estão consumindo o seu produto, elas precisam consumir a sua informação. Porque hoje, nesse meio das redes sociais, as pessoas elas consomem muita informação. Então, se eu estou com o meu comércio fechado, eu ainda não tenho um mecanismo online de venda, eu preciso que ele continue comigo, para que quando abra, ele volte a comprar. Então, essa presença digital, ela é muito importante. E aí, conforme a gente foi conversando, começou a dar vários insights nele e já na sequência ele começou a repostar, a tipo, fazer o trabalho de rede social dele novamente. Já muita gente perguntando sobre o produto, ele foi até a loja, pegou algumas coisas, fez delivery e aí as coisas começaram a andar. Mas e aí eu acabei citando tudo isso porque se eu tivesse com o meu emocional muito abalado, como é que eu ia conseguir ajudar essa pessoa? Entendeu? Exatamente. Então, assim, é aquilo lá. Enquanto choram, outros vendem lenço. E também que hoje, como representante comercial, eu acabo sendo um pouco de psicólogo, um pouco de ator, um pouco de comediante, um pouco de um cara sério, um pouco de tudo. Só que isso, quem ganha mais com tudo isso sou eu mesmo. Porque daí eu acabo ganhando uma experiência de vida. E isso, eu acredito que não tem, isso sim não tem o que pague, entendeu? E também
essa questão de eu poder ajudar, como eu te disse no início. Opa, deu uma travada, voltou. Tá me ouvindo, Fábio? Estou sim, de repente, não sei se alguém tentou ligar para mim, o telefone de repente mudou a tela aqui. Uhum. Mas o que eu tava pegando o gancho aqui, que eu tava falando é isso, sabe? De poder ajudar, de fazer o sonho das pessoas se tornarem realidade. No sentido de que, dentro do meu mercado, a maioria das pessoas que tem uma loja de skate, que a gente denomina como skate shop, ela também tem esse sonho de viver daquilo que ela sempre gostou. Como eu te disse, né, eu ando de skate há muitos anos e em determinado momento da minha vida eu queria ser um skatista profissional, sabe? Sempre tive Eu te aquele sonho conheci desde andando de pequeno. skate no intervalo da escola. Acho que eu te O- conheci andando de skate no intervalo da escola, né? Durante o Com, intervalo da escola. com certeza foi ou trombando em alguém, né, ou espirrando o skate na canela de alguém também. Exatamente. Mas e aí o interessante de tudo isso é que hoje lá atrás, nesse processo de sonho de um skatista profissional, eu acabei dando ênfase em outras áreas da minha vida e ficou para trás o sonho do skatista, de ser um skatista profissional. Só que, como eu venho buscando cada vez mais um desenvolvimento pessoal, venho buscando uma coerência dentro da minha vida, sabe assim, o Deus da minha compreensão, ele é tão bom comigo que ele me devolveu esse sonho, só que de uma outra maneira. Hoje eu sou um profissional do mercado. Eu tenho uma passagem muito interessante que eu era daquele adolescente de ter o pôster do skatista colado na parede, da minha banda preferida. E aí, determinado momento da minha profissão, eu me deparei com um dos caras que estava na parede do meu quarto quando eu era adolescente, na minha frente. E Uhum. aí eu tive a oportunidade de chegar e falar que ele me apresentou a empresa. No meu primeiro dia na empresa, ele pegou o Jonas. Poxa, conhece o pessoal aqui? Eu falei, não conheço. Vem aqui, eu vou te apresentar a empresa. Aí falou, poxa, ó, esse Nossa, aqui que é o legal. Jonas, é meu amigo, tá trabalhando aqui na empresa. Então aquilo para mim foi uma realização, né? Foi uma, Uhum. uma grande realização. Então eu acredito muito na busca dos nossos sonhos. Entendeu? Para isso tem que ter muita determinação. E para eu encontrar essa determinação, eu tenho que, sabe, não é só querer, eu tenho que fazer. Eu tenho que encontrar ferramentas, mecanismos para que isso aconteça. E muitas vezes as pessoas se perdem nesse meio do caminho, porque não tem uma direção. As pessoas têm muita Uhum. força, mas força sem direção, ela acaba não tendo tanto efeito. Por isso que eu acredito nesse processo em relação às vendas, eu acredito no estudo, eu acredito que quanto maior o nosso conhecimento, mais próximo a gente chega de uma realidade bacana para todo mundo. Então, é muito interessante viver tudo isso, esse turbilhão. E voltando para, né, para o que a gente estava falando, em relação ao que as pessoas, como eu encaro tudo isso hoje, né, tanto que tem de ruim quanto tem de bom, varia muito daquilo do meu humor, né, de como tá o meu espiritual naquele dia, de como tá como eu encaro aquilo. Se eu pego um dia que meu time perdeu, meu time de futebol perdeu, e aí eu vou atender um cliente e fico com aquilo na cabeça, não vai ser bacana. Pô, legal, Uhum. legal, não. Pô, que ruim, meu time perdeu. Mas, poxa, peraí, eu tenho que deixar aquilo de lado e focar naquilo que realmente é importante. Então, sabe, são mecanismos. Eu acho que cada um tem que encontrar o seu para ter esse Uhum. equilíbrio e conseguir se destacar cada vez mais dentro das vendas. Você comentou um negócio aí agora há pouco sobre, eu tenho que ter o controle emocional, eu tenho que estar bem para poder fazer. E isso está ligado um pouco com o que eu tenho falado sobre a gente que está no papel de gestor, de empreendedor, né, de gerência, quem está num cargo de liderança e que está enfrentando esse momento no varejo tão louco, a gente, por algumas razões, né, por experiência, por ter estudado, por uma série de coisas, a gente acaba tendo, de certa forma, um olhar um pouco mais ampliado. Né? Acaba tendo um mindset um pouquinho diferente, né, de quem está ali
ainda no início da jornada. Então, cabe mais a nós mesmos esse papel de assumir esse autocontrole, de, é claro, tem uma hora que a gente também bate desespero, depois você tem que dar uma respirada, repensar, ver o que está acontecendo e, opa, cabe a mim, na verdade, dar a orientação para quem está aqui na minha frente, que deve estar ainda mais desesperado, que tem uma condição de mindset diferente ainda está no começo da jornada. Então, você tem que contribuir com essas pessoas, porque senão bate desespero na empresa toda, bate desespero na equipe toda e nada acontece. Né? Então, tem muito a ver com o que você está falando. A gente tem, às vezes, que dar aquela... Deixa eu dar uma respirada para lá, deixa eu esfriar a cabeça, repensar como é que eu vou manter o equilíbrio do que está acontecendo aqui. Né? Com certeza. Fábio, eu queria... Não, pode falar. Não, beleza, que senão aqui vai enveredar em outra área. Você tem que complementar, pode ir. Então, porque assim, eu acredito também que dentro desse, vamos dizer assim, dessa gestão, o nosso papel de empreendedor e muitas vezes de gestor de pessoas, principalmente donos de loja, tem aquela ideia de que eu acredito que eu sou a soma das 5 pessoas mais influentes da minha vida. E muitas vezes eu fazia essa pergunta para mim e ficava muito aquém, né? Falei, poxa, quem são as pessoas mais influentes da minha vida? É minha filha, minha mãe, é minha mulher, né? São as pessoas mais próximas. Mas não é exatamente ligado a essas pessoas, mas é referente ao conteúdo de determinada pessoa que eu absorvo, de pessoas que eu acredito. Eu sou uma pessoa que eu acredito, bom, dentro da nossa jornada, né, de desenvolvimento pessoal, eu sou suspeito, né? Nossa, eu acho que eles somos suspeitos para falar que todos nós, eu preciso de um mentor. Todos nós precisamos de mentores. E eu, graças a Deus, eu sou muito bem privilegiado de ter excelentes mentores ao meu lado. Sabe, assim, na área de vendas, na área de organização pessoal, na área de alta performance, na área não, mas sabe assim, de vivência em relação dentro do meu mercado. Então eu tenho vários exemplos, como vendas. Vendas eu tenho aqui como Ricardo Jordão. Para mim é uma referência muito grande, faço vários cursos dele. Na área de comunicação e organização pessoal, Christian Barbosa. Alta performance com Joel J. Até um pouco antes aqui, eu estava assistindo uma live aqui do Caio Carneiro, junto ao Ivan Moré. Sensacional, eles falando de comunicação, tudo a ver com aquilo que a gente tem que falar aqui agora para as pessoas que estão aqui com a gente, entendeu? Porque tudo gera através da comunicação. Então, eu tenho que absorver excelentes conteúdos para daí eu conseguir, sabe, passar para as pessoas tranquilidade, entendeu? A gente está num momento muito delicado na nossa economia, e tem muita gente que está realmente, sabe, assim, bem perdida. Por isso que meu papel hoje também é auxiliar, ajudando essas pessoas a poderem performar melhor dentro do seu negócio. Bacana. Eu estava me lembrando outro dia, eu comentei com você até, né? Nós batemos um papo uns meses atrás, quando isso tinha começado há pouco, e acho até que você citou esse cliente para mim naquela época, não com todos os detalhes, mas acho que você citou ele. E eu me lembro que você me disse assim, eu estou vendo no mercado aí basicamente 3 tipos de empresário no momento. Até você subdividiu, e eu citei isso aqui em algumas lives minhas, citei seu nome. Pô, legal. Eu lembro que você disse para mim o seguinte, que você estava encontrando aqueles que estavam desesperados, né? Você até citou uma frase que eu gravei, que era sentado no problema. Né? Que é o cara que estava totalmente apavorado, sem saber o que ele ia fazer, tudo fechado, não sabia como é que ia continuar o negócio, estava extremamente pessimista, preocupado aí com concorrência, com produtos chineses, com fechamento de comércio e sem saber o que fazer. E aí falou também de um outro, né, do segundo grupo aí de empresários, os caras que estavam assustados, estavam meio apavorados também, mas estavam fazendo de alguma forma, né, do jeito que eles conseguiam, estavam ainda lutando, abrindo a loja como estava podendo, tentando dar um jeito de sobreviver, de manter o negócio, de manter as pessoas, tentar não dispensar ninguém. E aí, no terceiro grupo, aqueles empresários, aquelas empresas que já estavam profissionalizadas, já atuavam, por exemplo, mais no digital, já tinham uma presença digital, vendendo também no online, além do físico. Então, estavam um pouco mais seguras do que os outros 2 grupos. E ao longo desse mais ou menos um ano, né, acho que
faz mais ou menos um ano que a gente conversou sobre esse assunto. Muita coisa mudou, algumas coisas pioraram, outras coisas melhoraram. E como é que hoje você tem visto esses empresários lá fora? Mudou esse quadro? Não mudou esse quadro? Como é que tá? Mudou bastante. E assim, foi uma análise que eu tive muito legal, porque eu consegui classificar. Logo no início da pandemia, eu consegui classificar, né, tipo, esses 3 perfis de clientes do meu mercado, que é, como você falou, o primeiro deles é aquele que estava totalmente perdido, porque não conseguia ter nenhuma iniciativa, começou só a olhar problema e ele estava realmente sentado no problema e só ruminando ele. Esse segundo perfil de clientes que, mesmo com a dificuldade, começou a se reinventar, fazer uma venda através de Instagram, de WhatsApp, buscar clientes que ele sempre pegou o telefone, começou a mandar mensagem para essas pessoas, vendo se está em primeiro lugar, pô, você está bem? Como que está você? Como é que está a sua família? Poxa, então, a gente está com uma promoção aqui na loja, entendeu? Você tem interesse? Está dando uma olhada em alguma coisa? E conseguiu efetivar uma venda. E a terceira questão são de lojas que realmente já estavam um pé na frente em relação ao digital. E esses, de um faturamento 100% físico, ele começou a ter um faturamento expressivo dentro do digital, dentro do online, que ele não precisou não precisou dispensar ninguém da loja, conseguiu pagar seu aluguel, conseguiu pagar suas cargas tributárias e tudo mais. E hoje, eu posso te dizer que eu tenho casos de clientes que eles focaram realmente no digital e eles estão 300% acima em relação ao mesmo período do ano passado. Então, isso aí, para mim, é formidável. Isso aí, para mim, nossa, é colher para os meus olhos, né? Ouvir, ver uma situação dessa. Porque realmente você vê que a venda ela está muito atrelada a essa questão mesmo da pessoa se profissionalizar, sabe? Dela buscar caminho, alternativas, porque nada está perdido. Se eu tenho um problema, eu tenho que resolver, certo? Não vai adiantar eu ficar ruminando ele na cabeça, o problema. Se eu tenho um problema, isso eu falo até dentro de casa, né? Pô, peraí, lá, o problema a gente já sabe. Qual que é a solução? Como que a gente vai buscar essa solução? Aonde que a gente pode encontrar? Entendeu? E aí eu vejo que são pessoas que já estavam com esse tipo de pensamento e hoje estão surfando nessa onda. Entendeu? Já estão assim, bem equilibrados, já estão com a saúde financeira bem regulada e estão conseguindo, sabe, se destacar cada vez mais. Então, é muito legal estar vivendo tudo isso e poder contar essa história, porque muitos deles, assim, começou na garagem, assim, na sala da casa da minha mãe, certo? Quando eu ainda morava com a minha mãe, e começou com a loja com R$ 3.000. Ele era funcionário, falando de um caso específico, uma pessoa que hoje tem 5 lojas, há 6 anos atrás, ele pediu demissão da loja que ele trabalhava, e ele chegou e queria falar, poxa, Jonas, eu tô pedindo aqui conta da loja que eu trabalho, eu tenho 3.000, você pode me vender alguma coisa? Falei, tá, mas deixa eu entender a sua ideia. Ele me explicou, eu falei, legal, vai lá. Aí ele foi em casa, começou a loja dele com R$ 3.000, hoje ele tem 6 lojas. 6 anos depois. Então é um case de sucesso. Isso aí dá forças cada vez mais para acreditar naquelas pessoas que estão começando. Só que também depende muito daquilo que a pessoa, do que ela quer apresentar, certo? Porque o que eu recebo, assim, de pessoas querendo conhecer meus produtos, iniciar um trabalho, é muito grande. Eu tenho muita gente, assim, diariamente me procurando, mas eu não posso, eu tenho que, em primeiro lugar, saber a localização dessa pessoa e ver se ela não vai atrapalhar fisicamente a outra pessoa, o outro lojista que eu já atendo. Segundo lugar, saber se ela tem realmente uma pequena, nem que se for pequena, estrutura para poder iniciar um negócio. Porque 90% dessas pessoas que vêm me procurando são aventureiros, sabe? Estão querendo se aproveitar de um momento porque também estão sem emprego, só que eu vejo que não tem muito direcionamento. Se a pessoa continua querendo falar comigo, eu vou dando direcionamento e quem sabe, futuramente, que ela já estiver mais estruturada, a gente já consiga iniciar um trabalho.
Mas, em todo caso, eu acho que é o meu papel fazer esse direcionamento se a pessoa vier trabalhar comigo ou não. Bacana, bacana. Cara, nesse momento maluco aí que a gente está vivendo, né, as pessoas ficam muito mais tensas, né? Seja lá o funcionário, o vendedor, seja o próprio empreendedor. E as pessoas tentando encontrar alternativas, às vezes elas acabam fazendo, às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Acaba fazendo alguma coisa que com os resultados meio desastrosos. Nessas tentativas e erros aí, teve alguma coisa que assim, você tenha visto que tenha dado muito errado aí no mercado, que sirva de alerta, de olha, não faça isso porque vai dar ruim, para não falar outra coisa? Bom, tem, mas são coisas que, assim, eu nem guardo, sabe? Porque é Uhum, muito pequeno perto do que das coisas boas que vem acontecendo. Hoje, um exemplo pode ser, por exemplo, de queimar produto, né? De vender o uhum. produto a quase a preço de custo, No desespero. no desespero, entendeu? E aí entra aquela instrução de que não precisa fazer isso, sabe? As pessoas podem, assim, ofertar os produtos de uma maneira eficiente, dando Uhum. informação, certo? Porque só vender por vender, sabe assim, não, é mais fácil falar, poxa, é o seguinte, eu tô passando necessidade, você pode me ajudar? Eu acho que é mais legal você falar isso do que você Uhum. queimar um produto, entendeu? Muitas vezes é um produto que acabou de chegar na loja e a gente tá, pelo menos no meu mercado, a gente trabalha com uma tabela de uma sugestão de preços, né? Uhum. Como se fosse uma tabela, mas a gente gosta de falar o Certo. preço sugerido de venda. Então, não Uhum. precisa, sabe, chegar já colocando o produto num preço muito mais baixo, sabe? Isso aí é um certo desespero por falta de conhecimento, entendeu? Porque Uhum. se ele coloca energia nesse produto, eu tenho certeza que ele vai encontrar a pessoa certa, que vai conseguir consumir de uma maneira que não atrapalhe nem o seu concorrente e nem a sua própria loja, a sua rentabilidade dentro da loja. Uhum. Eu acho importante isso que a gente faz, Jonas, de levar essa instrução, levar essa orientação. Porque, assim, é claro que as pessoas no dia a dia, né, com muitos anos de experiência principalmente, né, já tem lá uma base de como atuar, mas a gente não enxerga tudo, né? A gente não é dono da verdade, a gente não enxerga tudo. Então, quando você tem um olhar de fora que pode contribuir, eu acho isso muito bacana. E eu costumo dizer que o varejo ela é o oxigênio da economia, né? Porque é onde a gente faz tudo girar, né? Você tem um maior volume de contratação de pessoas e essas pessoas que estão ali na base dessa nossa economia geral, elas pegam aquele saláriozinho que eles têm, aquela comissão que eles têm, e eles fazem girar isso, né? Comprando na padaria, no supermercado, no bar, na farmácia, no posto de gasolina. Então, quanto mais gente a gente consegue fazer com que se mantenha contratado, ou que não perca o emprego, ou que seja contratado no varejo, que é esse que tem todo esse potencial de contratação, eu já falei agora há pouco do número de mais de 7 milhões de pessoas, a gente faz a economia girar. Então, se a gente consegue contribuir com um empresário que está aí batalhando pra caramba para poder manter a loja aberta, e fazer com que ele não dispense, né, a equipe que ele tem, com que ele de repente possa até contratar outras pessoas, a gente contribui com uma quantidade enorme de pessoas por fazer essa economia girar. Então é muito importante isso que a gente faz, isso que você faz de não só estar lá vendendo o produto, mas dando orientação para o cara poder realmente ter sucesso no negócio dele. Porque vender produto é fácil, né? Agora, fazer o que você faz, de dar orientação, de ajudar o cara realmente a ter um negócio dele prosperando, tendo sucesso e vendendo, não só comprou seu produto e calhou na prateleira, acho isso muito, muito bacana. Muito bacana mesmo, cara. Parabéns. Não, isso aí é um negócio muito interessante porque existe hoje uma questão muito grande em relação à minha categoria de vendas, de representação comercial. Tem até uma, uma pessoa que eu sigo também, é o Marcelo, daquela Venda Mais, que eu já fiz um curso dele também de representação comercial, e uma vez ele fez uma enquete, né, até uma live sobre isso, sobre é o fim da representação comercial, né, fazendo uma pergunta. Eu acredito que não, e já explico por quê, que existia, não só dentro
da minha categoria aqui do meu mercado, mas uma diferença muito grande entre vendedores, tiradores de pedido e representantes comerciais, né, gestores de carteira. Porque o vendedor, eu trabalho, por exemplo, roupa. No meu mercado, a gente trabalha basicamente com duas estações. A gente tem duas estações fortes no ano, que seria verão e inverno. Então, o tirador de pedido é aquele cara que chegava uma vez no semestre só para tirar o pedido. E ele voltava 6 meses depois só para tirar o outro pedido. Realmente, essa pessoa, não existe mais espaço para ela dentro do mercado. E isso eu acredito dentro de todos os mercados. Hoje existe essa pessoa que faz um trabalho que eu busco fazer cada vez mais efetivo, que é de auxiliar, entendeu? De estar perto do meu cliente, de fazer um papel também de poder fazer uma gestão das marcas que eu trabalho para poder ele ter uma qualidade de venda e conseguir vender cada vez mais, certo? Então, por isso que eu busco cada vez mais estar próximo do meu cliente. Com essa pandemia, a ferramenta digital aí de Zoom, de Google Meet, fazendo treinamentos, levando informações. Tinha dia aqui que eu me lembro, assim, bem no início da pandemia também, de sentar minha bunda no escritório aqui e fazer uma média de 25 ligações no dia. Tentar falar era uma meta que eu tinha. Eu preciso falar com pelo menos 15 pessoas por dia, entendeu? Para poder entender o que está acontecendo com eles, para saber como que eles estão. Em primeiro lugar, para saber como está a saúde dele, das pessoas próximas. Criar essa relação, entendeu? Precisa ter essa humanização nas vendas, né? Como eu já venho desde o início aqui na nossa live falando, é muito importante. Então, não tem mais espaço para o tirador de pedido. Existe espaço para o representante comercial, que ele faz uma gestão de carteiras, gestão de clientes, gestão de pessoas, treinamento. Trabalha com consultor, né? Sim. Você dá consultoria para os seus clientes. Com certeza. E sem cobrar nada mais por isso. Muitas vezes, assim, tem aquela pessoa que também acaba por sabe, uma pessoa, um cliente, né? A gente é ser humano, então tem gente que a gente pode falar com ela, ela acordou com o pé esquerdo. E dá vontade de falar, né? Falar, pô, peraí, eu não cobro nada mais por isso que eu tô fazendo com você. Mas isso aí fica pra gente, né? É aquele negócio do vendedor, né? Que o representante comercial, que nós, como gestores, precisamos ter o emocional cada vez mais equilibrado. Eu escutei até um negócio agora do Caio Carneiro que foi muito bacana, que é esse negócio do problema, sabe? As pessoas que buscam cada vez mais problemas são pessoas que também acabam tendo cada vez uma resiliência muito maior. E as pessoas que se dão cada vez melhor hoje nesse mundo, no mundo que a gente vive, são as pessoas resilientes. Então eu achei muito interessante isso também. Mais uma coisa que está anotado aqui no meu HDzinho aqui dentro. É interessante você falar de resiliência, não sei se você lembra, mas eu li um livro sobre isso um tempo atrás. Com certeza. O tema de resiliência. E quando eu pesquisava para poder aprofundar o tema e tudo mais, me deparei com o desenvolvimento do termo e o desenvolvimento dessa questão da resiliência, né? E isso não fazia parte do roteiro aqui, mas não tem problema. E quando isso surgiu, né, vindo lá da física, né, principalmente, olhando para os objetos que recebiam a pressão e voltavam ao estado normal, trouxeram esse conceito aqui para o comportamento humano, olhando para as pessoas que suportavam pressão, suportavam estresse e tal, e podiam depois se recuperar, voltar ao equilíbrio. Só que vai haver uma transformação disso com o tempo, e hoje a gente já olha para a resiliência não só para aquela pessoa que suporta a pressão, que suporta o estresse e que consegue recuperar o equilíbrio, mas também e principalmente que ele consegue aprender com esse estresse, aprender com esse problema, aprender com tudo isso, se fortalecer, se tornar melhor do que era antes do problema, para então alcançar resultados melhores dentro daquilo que ele entende que seja melhor para a vida dele. Então a pessoa resiliente hoje não é só o que suporta o estresse e a pressão, mas o que se torna melhor depois de tudo aquilo que passou. Senão você não aproveita nada, né? Então
só para a gente contextualizar a questão da resiliência aqui. Poxa, que é isso, Fábio. Eu até fala o nome do seu livro, fala aqui para as pessoas, né? Eu acredito que tem muito, eu tô vendo aqui vários amigos meus participando aqui também. O seu livro é muito legal. Fala o nome dele, fala um pouquinho dele também, porque eu acho que é uma leitura obrigatória para quem quer também, não só, sabe assim, a questão das vendas, né, do que a gente vive todo dia, mas também com essa questão mesmo de uma qualidade de vida. Porque a resiliência hoje, ela tá muito interligada com é exatamente tudo isso que você falou. É muito, muito legal. O livro não estava no roteiro, né? A gente entrou no assunto, mas não tem problema, já que a gente está falando dele. É. O meu filhinho mais novo, que é o Resiliência, a Arte de Si, não vou contar o que tem depois, e continuar de pé. Que veio depois do Será que é óbvio o poder do atendimento? É esse, então, falando especificamente sobre atendimento e para o profissional que está na área do varejo. Cara, a gente tem 9 minutos antes que o Instagram pense em derrubar a gente da live aqui. Então vamos direcionar aqui no fechamento. Vamos lá. Você falou ainda, né? Pô, vários momentos a gente vai fugir do roteiro e eu sou mestre nisso. Não, mas é gostoso que seja assim, porque a gente elabora o roteiro para poder ter um norte, saber do que vai mudar, e aí uma coisa, um assunto vai puxando o outro, vai ficando mais rico do que foi colocado no roteiro. Né? Com certeza. Então, só para amarrar o último assunto que eu tinha falado aqui, questão do varejo e tudo mais. Aqui, ó, eu tenho até aqui a minha coelhinha aqui também. Não, é o unicórnio, né? Meu unicórnio tá aqui. Já só esperando para eu assistir a Luluca com ela. Para descobrir. Te devolvo seu pai. Manda um beijo para todo mundo lá. Beijo. Beijo. Então, fechando a questão aqui, a gente está falando desse momento doido aí, né? Falando das coisas que você tem visto aí fora. Eu tenho visto as empresas de varejo se transformando mesmo, né? Até fiz uma live 2 semanas atrás com a Bruna falando sobre as transformações do varejo pós 2021. Então, a gente tem visto muita coisa mudando, né? Então, o que você tem presenciado aí fora de coisa nova que você acredita que vai permanecer diferente depois que toda essa maluquice passar, né, do que o varejo tem feito para poder se reinventar? O que você tem visto de coisa positiva que você acha que vai permanecer e que é muito positivo? Bom, não foge outra coisa na minha cabeça desde que você começou a falar, que é a presença digital. A presença digital cada vez mais forte, cada vez mais marcante. As pessoas precisam entender que hoje isso é uma realidade, que ela é permanente, certo? Eu venho buscando auxiliar as pessoas a buscarem esse mecanismo de venda online, sabe? Porque hoje em dia acaba ficando, vamos dizer, como é que eu posso encontrar aqui? Mas as pessoas se acomodam a partir do momento que ela consegue efetivar uma venda através ali do WhatsApp ou do Instagram, certo? Mas que ela precisa ter a presença digital mesmo através de um site, entendeu? Ela tem que estar presente. Como eu te disse, eu tenho lojas que, com o comércio fechado fisicamente, elas estavam faturando quase que igual somente no online. Entendeu? Então, essa lição, ela veio para ficar, que é a questão da profissionalização digital das lojas. As pessoas, os lojistas, eles precisam ter uma noção cada vez maior sobre gestão de tráfego na internet. Elas precisam ter cada vez mais essa presença digital em relação a conhecimento de ferramentas do próprio Instagram, do Google, né, do Facebook, entendeu? Tem que ter o Analytics, porque quem ainda não está nisso está fardado a sofrer cada vez mais. Não, mas é isso. É curioso assim, a gente vai falando, a gente sai do roteiro e a gente volta, e aí quando a gente volta percebe que a gente acabou falando quase tudo que estava colocado para falar. Eu marquei aqui, por exemplo, algumas estratégias que têm sido adotadas aí para poder vencer esse momento maluco, e de todas essas que eu citei, a gente falou de quase tudo sem ter planejado isso, sem ter combinado isso, né? Eu tinha colocado aqui, por exemplo, a questão do cuidado com a equipe.
E aí eu comentei contigo sobre a nossa presença como líder, de estar com este olhar um pouco mais acima e poder orientar. Listei aqui a presença, aí não chegamos a citar isso, mas a preservação do caixa da empresa, então o cara tem que saber cuidar disso nesse momento. Falei de relacionamento com o cliente, isso você falou muito aqui, muito forte isso. Listei aqui a questão de prestação de serviço e facilitar a vida do cliente. Cara, você falou disso demais aqui também. Presença digital é o quinto item que eu tenho citado muito. Você reforçou isso agora. Se entrar em site de um monte de empresa, especialmente do varejo, você não vai encontrar os produtos que o cara vende. Se encontrar o produto, não tem uma descrição, uma foto bacana. Se encontrar, não tem o preço. Se encontrar tudo isso, não tem uma forma de contato rápido. Você entra lá e deixa uma mensagem. Se você receber resposta, vai ser dias depois. Então, não tem um contato rápido. E hoje o cliente quer essa agilidade, né, de resposta. Então, não tem uma presença de verdade, de fato digital. Montou um sitezinho lá em algum momento, está lá desatualizado há muito tempo. Isso é a realidade de muita empresa do varejo hoje. Que se não se reinventar nesse sentido, vai ficando para trás e aí depois não pode chorar que o sol apagou, né? Tem que Exato. continuar lutando. Até aqui, ó, meu amigo Vitor, que está presente aqui, ó, ele está falando lá que o Google está funcionando muito bem nas buscas dele, que ele está no topo de busca de skate na cidade. Pô, que bacana, que bacana. Muito Tá bom vendo? mesmo. Você falou aí, a primeira colocação que você falou, que para mim é uma das mais importantes, que é essa relação da gestão de pessoas. Certo? De como que eu lido, de como eu posso passar informações. Eu como lojista, vamos dizer, eu como dono de loja, eu tenho que trazer uma segurança para o vendedor de que ele vai ter uma segurança, ele tem que se sentir bem. Né? Eu só trabalhei em lugares assim, como vendedor, no lugar que eu me sentia bem. Entendeu? Só que hoje a gente está numa dificuldade, o Brasil, né, o mundo inteiro está passando por uma dificuldade de que muita gente não está nem podendo escolher o trabalho. Ele está entrando naquele primeiro que ele vê. Só que isso me reforça uma coisa muito interessante, muito importante. Mesmo que eu não goste daquilo que eu estou fazendo, eu preciso fazer da melhor maneira possível. Eu preciso me dedicar 100%. O que eu vejo muito são pessoas entrando na loja, se a loja funciona das 9 da manhã às 6 da tarde, a pessoa já entra 9 da manhã pensando nas 6 da tarde. Agora, o que eu falo para você é o seguinte, quem perde com tudo isso é somente essa pessoa. Entendeu? Porque se ela está precisando tanto desse emprego, ela vai perder ele rápido. Então, independente da situação, aquilo que eu me propus a fazer, eu preciso fazer da melhor maneira possível. E isso é uma coisa que as pessoas se esquecem. Entende? E aí, se eu fizer da melhor maneira possível, com certeza eu vou encontrar lugares, voos maiores para eu poder ver melhor. A segunda questão que você falou, que é o do caixa, entendeu? Pegou muita gente desprevenida, inclusive eu, certo? Essa pandemia me pegou muito desprevenido. Eu tinha feito um investimento no começo do ano, no final do ano, porque em dezembro eu comprei um computador novo, sabe? Eu fiz um investimento para o meu trabalho. E assim, porque como eu vendo também eu faço vendas programadas, principalmente de roupa, eu já tinha batido em novembro, eu já tinha batido a minha meta do primeiro semestre inteiro. Então eu acabei gastando um dinheiro, porque tinha uma facilidade à vista, né? Eu fui lá e comprei, né, as máquinas que eu precisava à vista. E aí me deparei ali no mês de fevereiro para março, né, com o comércio fechado, com tudo aquilo, então me deu um desfalque muito grande. E aí é a primeira lição de que precisa ter um caixa. As pessoas precisam ter uma reserva financeira. Sem essa reserva financeira que te dá uma segurança, que Deus me livre e guarde, mas que feche tudo novamente, entendeu? Que você consiga manter pelo menos ali de 2 a 3 meses, no mínimo, né, de maneira segura. E isso é cada vez mais difícil. Então, se a gente pode tirar coisas boas de tudo isso que está acontecendo com a gente, essa é uma delas. Eu preciso me planejar. Meu avô sempre dizia, né? Até de abobrinha a gente tira vitamina. Então, eu acredito que tudo isso que está acontecendo com a gente nesse período é para deixar a gente cada vez mais forte e cada vez mais organizado.
Bacana. Só para finalizar, antes que o Instagram derrube a gente, os últimos dois itens que eu listei aqui, que a gente já falou também, que é a questão de novos canais de venda, o cara ficar preso na loja física e não intercalar as duas coisas, o físico com o digital, ele tende a ficar para trás. E a questão do treinamento, coisa que você procura fazer para os seus clientes, mas que o empresário e o próprio vendedor tem que buscar para estar se aperfeiçoando continuamente, senão a coisa não funciona. E você falou a respeito aí de cuidar das finanças, só dar um aviso aqui, dia 1º de julho, meu convidado aqui para o Falando de Negócios vai falar justamente da área financeira. Vou trazer o Júnior Souza, que dá os treinamentos aí de inteligência financeira, e eu vou trazer um cara que justamente vai falar disso. Então vai ser, dia 1º de julho? 1º de julho. Boa, já vou anotar aqui. Já vou deixar salvo aqui também para estar acompanhando vocês. É um assunto que me interessa muito. Preciso aprender cada vez mais. A vida, né? O que eu tiro de lição muito também é que a vida, eu sou um eterno aprendiz. Eu tô aqui para aprender e poder passar coisas boas aí e deixar um legado bacana para as pessoas em relação àquilo que eu gosto. Bacana. Cara, então antes que eles nos derrubem aqui, eu queria te agradecer muito por ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz que tenha dado certo. A gente vinha conversando já há um tempo, e aí não consegue agendar, não consegue aceitar e tal. Fiquei muito feliz que tenha dado tudo certo. Tenho certeza que contribuiu muito com quem está assistindo e ainda vai assistir o vídeo gravado, que depois fica no IGTV aqui no Instagram, fica no meu canal do YouTube, fica na página do meu Facebook. Então, só tenho a agradecer e você dissesse aí, né, as suas palavras finais aí, né, o que você tem a mais a acrescentar, e desejo muito sucesso para você, cara. Muito, muito, muito mesmo. Com certeza, para nós, Fábio. E, bom, o que eu tenho para falar de finalizar aqui é que, poxa, a gente precisa marcar a nossa corrida, a gente precisa correr junto, a gente precisa tomar um café, a gente precisa se encontrar mais para fazer essas costuras do seu conhecimento com o meu e a gente conseguir evoluir cada vez mais. Eu quero deixar uma mensagem aqui que passamos por tempos difíceis, mas como diz aquele velho ditado, né? Ventos fortes fazem bambus fortes. Então, o sol está para todo mundo, basta a gente procurar o nosso lugar ao sol da melhor maneira possível para a gente poder viver cada vez melhor. Bacana. É isso aí. Cara, antes da gente encerrar aqui, eu posso deixar de pedir para você mandar um abraço para sua mãe. Com certeza. Né? Um abraço especial. Dona Miriam deve estar aqui ainda, em algum momento ela estava aqui. Me abriu algumas portas aí, né, espaço para poder palestrar aí para o pessoal da prefeitura, foi muito bacana, tenho um carinho especial por ela. Não, minha mãe é uma guerreira, ela tá sempre buscando coisas novas, não para de fazer as coisas, ela é 220 volts, como a gente fala por aqui. Bacana, bacana. Cara, eu vou encerrar do jeito que eu faço sempre, quem já me assistiu um monte de vezes, até decorar, já até decorou o que eu falo, quem nunca me viu, então para ele só é novidade. Um grande abraço para você. Bom, então eu sou Fábio Frasson, especialista em atendimento ao cliente. Desejo a você muito sucesso e resultados extraordinários. Vamos juntos, evoluindo sempre. Valeu? Até a próxima. Até terça-feira. Tem um programa aqui toda terça-feira, cara a cara com o cliente, também às 9h30. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até mais, Jonas. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado a todos aí. Valeu. Tchau, tchau.